Então, boa noite, meus irmãos da Sociedade Espírita Harmonia e Luz de Caxias do Sul. Com grande alegria, novamente, venho atender ao convite dessa Sociedade Espírita que faz um lindo trabalho na divulgação da doutrina espírita, dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, como de praxe, vamos iniciarmos a nossa explanação desta noite, uma prece para nos harmonizarmos, para que assim possamos contarmos também com o auxílio dos benfeitores espirituais, que estão sempre incessantemente trabalhando para nos auxiliar, para que possamos, nós ainda cheio de imperfeições, conseguirmos fazermos algo para nosso melhoramento. Então, neste momento, gostaria de convidar a todos os nossos irmãos, vamos elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Vamos agradecer, primeiramente, por sermos todos filhos de um Pai bondoso e justo, que todos os dias nos proporciona novas oportunidades para que possamos vencermos as nossas dificuldades, as adversidades, para que assim consigamos também estarmos trabalhando em nossa reforma íntima. Rogo humildemente auxílio aos benfeitores espirituais para que na noite de hoje, juntamente a nossos irmãos que me assistem neste momento, enfim, todos os trabalhadores e frequentadores da Sociedade Espírita Harmonia e Luz, possamos aprendermos um pouco mais dos ensinamentos de nosso amigo e mestre Jesus. Obrigado, que assim seja. Então, meus irmãos, como disse anteriormente, é sempre uma grande alegria estar atendendo o convite desta casa. E o tema que eu escolhi para esta noite é um tema, vamos dizer, complexo, não no sentido de falar, claro, que todo o tema que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é alicerçado nos ensinamentos de nosso amigo e mestre Jesus, são complexos. Mas eu digo que este é mais complexo no sentido de se realizar, porque envolve inteiramente a participação e a boa vontade nossa, enquanto espíritos em evolução destinados à felicidade relativa e à perfeição relativa. Então, o tema que eu escolhi para essa noite é a conquista da paz, a nossa paz. Então, é algo que estamos incessantemente procurando. Queremos paz, queremos tranquilidade. Buscamos dias após dia lutarmos para que consigamos superar as nossas adversidades, as nossas dificuldades, as nossas tribulações, que não são poucos, pois nos encontramos num plano de prova e expiação, aonde, graças à bondade de nosso bom e justo Pai, retornamos para tentar sanear os débitos que provocamos no passado devido a nossas invigilâncias e nossas imperfeições. Mas como conseguir essa paz que tanto buscamos? Então eu fui pesquisar
pois este que vos fala também vive constantemente em conflitos íntimos, que muitas vezes a paz não faz morada. Então, há 2000 anos atrás, Roma era considerado o povo mais poderoso, com seu exército. E a todo instante que ele dominava ou conquistava terras novas, povos novos, ele tinha como objetivo implantar a paz. Mas, como implantar a paz se subjugava sobre seus domínios, muitas vezes com o uso da violência, a um local. Então César, considerado como uma criatura quase que divina pelo seu povo, dizia que aquele povo que era por ele dominado pela sua nação teria paz, mas uma paz subjugada com a violência, com o uso de métodos muitas vezes subversivos, aonde os ricos se tornavam mais ricos e os pobres ainda mais pobres. Mas, no meio desse turbilhão, veio alguém que mudaria essa situação, porque ele traria a paz de uma maneira diferente. Então ele disse: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não a vô-la dou como o mundo dá. Por que a paz do Mestre Jesus é diferente? Porque ela não é uma paz que submete as criaturas ao constrangimento, ao contrário. Ela é uma paz que convida-nos a nos autoconhecermos, a buscarmos em nós as respostas para nossas dificuldades, pois como filho de Deus que somos, trazemos as sementes da divindade dentro de nós. E ele disse na parábola do reino dos céus, que o reino dos céus era como uma semente de mostarda, que naquela época era a menor semente que existia para evidenciar os seus ensinamentos, que quando jogada à terra floresceria e se tornava uma grande hortaliça que se espalharia. E assim, se nós realmente buscarmos o cultivo dos ensinamentos do Mestre Jesus dentro de nós, veremos que esse reino dos céus, que ele também disse que o reino dos céus é o trabalho da divindade no coração dos homens, vamos vendo que aos poucos vamos nos transformando. Certa vez, Madre Teresa Calcutá perguntada: que fazer para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. Porque sabemos que o nosso lar, a família, é um laboratório, aonde muitas vezes nos reencontramos com antigos desafetos nossos, numa programação reencarnatória para que haja reconciliação. Então, começamos dentro de nós, primeiramente, a transformação, buscando desenvolver o reino de Deus em nós, o reino dos céus, para depois, no mini universo que é a nossa família,
nos propormos amarmos a eles, para que consigamos então espalharmos este amor entre todos aqueles que convivem diariamente conosco em nossas atividades. Divaldo Pereira Franco, este grande missionário da doutrina espírita e da paz no mundo, certa vez disse: a verdadeira felicidade está no ato de amar. A paz é o resultado do amor. Então vejamos, Santo Agostinho, toda noite, quando recostava sua cabeça ao travesseiro, ele buscava refletir se realmente todas as oportunidades que ele teve de ajudar alguém, ele soube aproveitar. Por que eu cito isso? Porque dentro dessa frase de Divaldo Pereira Franco, fala da felicidade. E como vamos ter felicidade se não temos paz em nós? E na questão, então, 922 de O Livro dos Espíritos, vem nos dar a fórmula da verdadeira felicidade, que tem tudo a ver com a paz, essa paz que buscamos construir, que primeiramente ela é a posse do necessário, porque não adianta ter tudo aquilo que almejamos materialmente se não temos paz, a consciência tranquila. Que realmente só conseguimos ter paz quando temos uma consciência tranquila e a fé no futuro. Então vamos citar agora aquele que depois de Jesus, que segundo a questão também 625 do O Livro dos Espíritos, é o nosso maior modelo e guia que já esteve entre nós. Vamos citar Paulo de Tarso, este que foi educado para ser alguém importante na sociedade da época, estudou na Grécia, foi instruído por Gamaliel. Ele tinha tudo, ele tinha juventude, ele tinha tudo que um homem da sua época podia almejar, mas ele não tinha paz de espírito. Ele era um grande defensor dos ensinamentos de Moisés, chegando ao radicalismo de usar a violência contra aqueles que não aceitavam da maneira que ele acreditava ser o correto. Até que um dia ele conheceu Josiel, que depois veio ter o nome de Estevão. Ao ponto de se encontrar com, então, Estevão, numa das reuniões na Casa do Caminho, e quando Josiel estava apresentando aquilo que ele tinha já de conhecimento sobre os ensinamentos de Jesus e de outros que antecederam a Jesus, Paulo de Tarso se viu afrontado por aquele homem que falava daquela maneira com tanta convicção. Até que transcorreu os dias aonde Paulo mandou apedrejar Estevão. E em seus últimos suspiros, Estevão disse a Abigail, que seria a noiva então de Paulo: minha irmã, Paulo realmente é um homem bondoso. Se ele faz tudo isso em nome de Moisés, para defender os ensinamentos de Moisés, imaginem quando ele conhecer Jesus. Então vejam, depois disso Paulo enfrentou a cegueira, perseguiu muitos cristãos. Ele procurava na ida de Damasco, ele encontrar Ananias, que tinha, segundo ele, seria o culpado de Abigail estar mudando. E ele ficou então cego com a luz de Jesus. Então ele seguiu para o deserto.
E nessa busca, nessa introspecção, ele então começou a entender realmente o que é buscar a paz. Então, nesse texto que inicia com a frase de Divaldo Pereira Franco, nos diz assim: a construção da paz no mundo é desejo inerente ao ser humano, filho de Deus, que é criador de tudo que existe, pai de amor, de sabedoria, de bondade e de justiça. Mesmo que de forma inconsciente, de maneira equivocada e por caminhos tortuosos, o homem está sempre desejando a paz. Na busca pela felicidade está à procura da paz, mesmo que não saiba, pois não há felicidade plena onde não exista amor e onde não exista paz. Em sua característica infantil com relação ao seu desenvolvimento espiritual, o homem acredita encontrar a felicidade e a paz através do prazer egoísta e imediatista. Não é capaz de perceber que a paz é uma construção íntima que deve resultar em um bem coletivo e que não é fruto de ações intempestivas e de prazeres momentâneos, mas resultado de um longo processo educativo. Então veja bem, educativo. Nas sociedades espíritas temos a evangelização. Vamos começar então a levar nossos filhos, as crianças, para a evangelização, pois esses espíritos que estão chegando, estão reencarnando nos últimos tempos na Terra, eles trazem uma sede de novos conhecimentos e também trazem novos conhecimentos, mas que precisam ser educados para o bem. Certa vez, uma educadora que se chama Maria Montessori, que nasceu na Itália em 31 de agosto de 1970 em Chiaravalle, Itália, e faleceu em 6 de maio de 1952 em Noordwijk, Países Baixos, disse assim: todos falam de paz, mas ninguém educa para a paz. As pessoas educam para a competição e esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educarmos para cooperarmos e sermos solidários uns aos outros, nesse dia estaremos educados para a paz. Então, desde pequeno, as criaturas são educadas para que procure ter o melhor carro, a melhor casa, que tem que se destacar na sociedade para ser alguém. E chega um ponto que aqueles objetivos que eles estão sendo educados para atingir acabam ou não sendo atingidos como eles esperavam, ou criando um vazio existencial muito grande dentro dessas criaturas. Então, no livro Vidas Vazias, vai ficar espelhado, gente, que é o último livro que o Divaldo Pereira Franco psicografou, um lançamento dele agora, nessa época de pandemia, ele nos fala que nesse mundo de hoje, onde as tecnologias dominam constantemente nosso dia a dia, e por meio de uma destas que estou vos falando agora, muitas são as ansiedades que nos alimentam, porque queremos estar acompanhando as atualizações dessas tecnologias, queremos postar nas redes sociais que estamos felizes, que estamos bem, mas ao mesmo tempo que vamos mascarando essa nossa situação, que muitas vezes não somos o que realmente estamos apresentando nas redes sociais, nos vemos angustiados quando não conseguimos acompanhar a velocidade que o mundo está indo, aonde que os seres humanos estão deixando que os sentimentos sejam substituídos por ações tecnológicas
cada vez se tornando mais frios. Chega um ponto que estamos numa aflição tão grande que não conseguimos acompanhar esta evolução tecnológica, que acabamos de alimentar o que realmente é importante, que são os sentimentos nobres, as virtudes. Então, vai se tornando difícil a nossa caminhada, porque nós mesmos criamos dificuldades, obstáculos à nossa evolução espiritual, à nossa transformação moral. E outra frase que Jesus disse, que muitas vezes, por mais que sejamos seguidores de uma doutrina que nos esclarece e consola, ficamos intrigados. Ele disse, e depois foi repetido por Mateus no capítulo 10, versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Sabe que isso também me intrigava muito. E hoje, buscando preparar o tema desta noite, elucidei esta falta de paz que me causava essa frase. Então, muitas vezes confundimos paz com inércia, com ausência de dificuldades, de adversidades. E acabamos distribuindo nosso tempo por não termos, então, supostamente adversidades e nem dificuldades. Distribuímos o nosso tempo com futilidades, porque, minha vida está tranquila, por que eu vou precisar de Deus? Eu tenho tudo o que preciso. E, na verdade, então, essa espada que Jesus diz que vem trazer é a espada para fazermos que despertamos dessa falsa ideologia que criamos em torno da falta de paz, da paz que acreditamos ter. Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 104, Emmanuel nos apresenta o texto A Espada Simbólica, aonde que ele diz assim: Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaz e, contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente de batalha sem sangue destinada à iluminação do caminho humano. Ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive na terra sob esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem e estranham ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus também é chamado o príncipe da paz. Sim, na verdade, Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesma a divina fonte de repouso aos corações que se une ao seu amor. Esse, nas mais perigosas situações da terra, encontra nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Então, essa espada que ele trouxe
é a espada do combate contra a falsa paz que a gente criou para nós e para o mundo, aonde muitas vezes buscamos impor a paz pela violência, como fazia o exército romano aos povos conquistados. Então, certa vez, Anás, que era o sumo sacerdote, na época em que Jesus era ainda muito jovem, viu um jovem sentado olhando para o templo de Jerusalém e se intrigou com aquela seriedade daquele jovem e foi conversar com ele. O que queria um jovem tão contemplativo naquele local? Ele diz: eu passo por aqui para implantar o reino dos céus. E ele, como sendo o representante, entre aspas, da divindade, ficou surpreso como um jovem tinha tamanha sonho. E ele pediu quem que o auxiliaria numa missão tão difícil. Ele disse que viriam muitos de todos os lugares. E cada pergunta que ele fazia àquele jovem, o jovem vivia com profunda seriedade e respostas muito significativas. Então, aquele sumo sacerdote se viu até confrontado. E como eu disse inicialmente, esse jovem era Jesus. E mal sabia ele que quando o nosso mestre, seria então crucificado, estaria novamente frente a frente. Então vejam bem, para se implantar a paz no mundo, não é necessário ser destacado na sociedade. Basta que despertamos, deixemos de comodismo, trabalhemos para que realmente sejamos proativos, buscando a transformação moral nossa primeiramente, a nossa reforma íntima. Então, ao final quase de sua jornada, sua missão terrena, Paulo, já na certeza que tinha encontrado aquela paz que tanto buscava, disse assim: já não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Isso ele botou na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Então, para que realmente encontremos a nossa paz, é necessário que vivenciamos os ensinamentos do Mestre Jesus. Pode-se afirmar que a paz do Cristo constitui decorrência lógica da vivência de seus ensinamentos. Afinal, o Mestre afirmou que não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino do céu. É necessário efetivamente realizar a vontade do Pai Celestial. Essa vontade encontra-se explícita nas palavras e nos exemplos de Jesus. O céu a que se refere o Cristo não é um local determinado no espaço. Trata-se de um estado de consciência em harmonia com as leis divinas. A paz do Cristo não se identifica com a inércia. É um sublime estado de consciência feito de serenidade e harmonia. É um profundo silêncio interior que não depende das ocorrências do mundo. Essa paz somente pode ser desfrutada por quem ama o progresso e trabalha efetivamente no bem. Então vamos trabalhar. Gandhi, apesar de ser um grande pacificador, ele em momento
nenhum ele desistiu de buscar a liberdade da Índia. E hoje eu criei no meu pensamento vem uma intuição bem legal, que antes de reagirmos, temos que agir. Gandhi jamais reagiu, ele sempre agiu. E é muito fácil, vamos fazer uma formulazinha. Com que letra começa a palavra agir, o verbo agir? A letra A. É a primeira letra do alfabeto. E o verbo reagir começa com a letra R. É uma das últimas do alfabeto. Então é muito fácil a gente lembrar. A palavra agir começa com a letra A, é a primeira letra do alfabeto. Então vamos buscar estarmos constantemente alertas sobre o que estamos fazendo, das oportunidades que recebemos de conquistar a nossa paz. E então, para encerrar a explanação desta noite, vou ler um pensamento de André Luiz. A paz interior é seu maior tesouro. Não deixe que a ansiedade venha roubá-la, nem permita que alguém a destrua. Seja com atitudes ou comentários, seja você revestido da certeza de que a noite mais escura vai passar. Então, buscamos ter a certeza que por mais que sejam as nossas dificuldades de longa duração, que as adversidades venham nos visitar, lembremos que o Mestre Jesus disse que quando nos sentíssemos cansados e sobrecarregados, que o procurássemos, que Ele nos aliviaria. E como aqui também, no texto que eu li anteriormente, nos fala que a busca da paz passa pela prática dos ensinamentos de Jesus, que Ele também nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então lembramos constantemente dos ensinamentos do Mestre Jesus, que quando nos vimos em turbulências, que parece que a nossa paz está difícil de ser conquistada, lembremos também de nos recolhermos, fazermos uma oração, pedimos a Deus, ao Mestre Jesus e ao nosso amigo espiritual, a qual muitas vezes damos o nome de anjo da guarda, para nos auxiliar, para que nós possamos ter serenidade para saber usar bem o livre-arbítrio, porque aonde existe alguém que está em paz, a família também sente isso. E um lar de um bairro onde que exista paz, aquela quadra também será beneficiada. Então veja a importância de estarmos buscando constantemente a nossa paz, porque a paz do mundo passa primeiramente por nós, pela nossa transformação interior, pela busca de nossa renovação espiritual. E muito será cobrado daquele que mais recebeu. Eu agradeço, que a paz e a luz do Mestre Jesus possa sempre estar junto de cada um de vós. E neste momento, para que possamos então manter a paz a qual fomos tão bem envolvidos nesses minutos de aprendizado, convido a todos a fazermos uma prece para agradecermos a assistência dos benfeitores espirituais e a permissão de nosso Pai, que é Deus, e do Mestre Jesus por este momento. Mestre amigo, neste momento,
Gostaria então de agradecer primeiramente pelo auxílio que nos envolveu nestes minutos de aprendizado junto a estes irmãos. Agradecer novamente pela doutrina espírita que nos esclarece e nos consola. Agradecer pelos teus ensinamentos. Agradecer por sermos todos filhos de um Pai que é todo bondade e justiça. Que possamos então sempre estarmos buscando, refletirmos a cada pensamento, a cada ato, o que estamos fazendo das oportunidades que recebemos deste nosso Pai. Que a paz e a luz do Senhor, Mestre amigo, possa como um farol sempre estar nos conduzindo, para que mesmo diante das maiores dificuldades que se apresentam em nossos caminhos evolutivos, possamos ter a certeza que não estamos sozinhos em nossa caminhada. Obrigado e que assim seja. Assim agradeço a todos nossos irmãos desta casa, que sempre nos convida e com grande alegria atendemos ao convite. Um grande abraço fraterno a todos os trabalhadores e frequentadores desta casa e os irmãos que tão bondosamente cenderam seu tempo esta noite para estar acompanhando esta live, e que o amor de nosso Pai que é Deus e a paz do Mestre Jesus esteja sempre junto de cada um de nós. Obrigado e até a próxima.